Muitos hoje não querem um relacionamento verdadeiro com Deus. Querem apenas um gênio da lâmpada espiritual. Não buscam arrependimento, transformação, renúncia, santidade ou intimidade com Cristo. Buscam respostas imediatas, milagres instantâneos e soluções prontas para problemas que muitas vezes nem desejam abandonar. Vivemos uma geração que, em muitos momentos, não deseja mais ouvir a verdade que confronta, mas apenas palavras que aliviem temporariamente suas dores sem exigir mudança de vida. Muitos querem receber promessas, mas não querem carregar responsabilidade espiritual. Querem respostas rápidas para feridas profundas, mas sem permitir que Deus cure a raiz que produziu o sofrimento. A Bíblia deixou de ser, para muitos, palavra viva de confronto, direção e transformação e passou a ser tratada como uma espécie de lâmpada mágica espiritual. Querem que um pastor esfregue um versículo, faça uma oração forte, entregue uma revelação, imponha as mãos, diga meia dúzia de palavras emocionantes e imediatamente tudo aconteça. Mesmo vivendo em incredulidade, sem fé verdadeira, sem compromisso, sem relacionamento sincero com Deus, ainda exigem sinais constantes como prova de que Ele está ali. E quando não recebem aquilo que desejam no tempo que imaginam, começam a peregrinar de lugar em lugar. Mudam de igreja com facilidade, retornam aos mesmos ambientes espirituais de antes, voltam para campanhas intermináveis, procuram novos pregadores, novos profetas, novas revelações, como alguém que troca de lâmpada tentando encontrar um gênio mais poderoso para satisfazer suas vontades pessoais. Mas Jesus nunca se apresentou como servo das vontades humanas. Cristo não veio alimentar caprichos, ele veio salvar almas. Não veio apenas aliviar desconfortos temporários, mas libertar o homem da escravidão do pecado, da mentira e da destruição espiritual. Jesus não é um gênio preso dentro da Bíblia esperando ordens humanas. Ele é o Senhor soberano, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei. Muitos querem as mãos de Deus, mas não querem o governo de Deus. Querem o milagre, mas rejeitam a cruz. Querem promessa, mas desprezam o processo. Querem vitória sem arrependimento. Querem colher sem morrer para si mesmos. Querem autoridade espiritual sem disciplina. Querem intimidade sem entrega. Querem bênçãos sem transformação. E talvez uma das dores mais profundas deste tempo seja perceber que existem pessoas que desejam um evangelho que nunca as confronte. Um evangelho adaptado às vontades humanas, um evangelho confortável, emocional, leve o suficiente para não exigir renúncia, mas poderoso bastante para resolver problemas imediatos. Por isso, muitos abandonam rapidamente a caminhada quando percebem que seguir a Cristo exige mudança verdadeira. Porque enquanto procuravam um gênio, encontraram um rei, e reis não negociam sua soberania para agradar desejos humanos. O verdadeiro evangelho nunca girou em torno do homem recebendo tudo o que deseja. O verdadeiro evangelho gira em torno do homem morrendo para si mesmo para viver para Cristo. Trata-se de abandonar velhos caminhos, reconhecer erros, enfrentar a própria natureza, aprender obediência, desenvolver fé verdadeira e permitir que Deus transforme o coração. A palavra de Deus não foi entregue para massagear vontades humanas, alimentar ego ou sustentar ilusões emocionais. Ela foi entregue para corrigir, ensinar, confrontar, edificar, consolar e transformar vidas. A verdade da palavra muitas vezes dói antes de curar. Ela revela aquilo que o homem tenta esconder dentro de si. Revela orgulho, mentira, vaidade, egoísmo, incredulidade, soberba, religiosidade e pecados que muitos preferem maquiar com aparência espiritual. Porque o Evangelho não é magia, não é espetáculo, não é manipulação emocional, não é comércio de promessas, não é uma vitrine de performances espirituais para impressionar multidões. O Evangelho é confronto, verdade, arrependimento, mudança de vida, perseverança e salvação eterna. Hoje vemos também os pastores das lâmpadas milagrosas, que oferecem de tudo para manter multidões encantadas. Prometem riquezas instantâneas, carros, conquistas materiais, casamentos perfeitos, respostas rápidas, vitórias sem renúncia e bênçãos sem transformação.
Muitos vendem sonhos emocionais para pessoas fragilizadas, alimentando expectativas irreais e confundindo emoção momentânea com vida espiritual profunda. Existem discursos que colocam o homem no centro e Deus apenas como instrumento para a realização de desejos pessoais. E assim, muitos passam a buscar apenas aquilo que satisfaz emoções temporárias, enquanto a transformação genuína da alma vai sendo deixada de lado. E há pessoas sinceras, feridas, carentes e sem conhecimento profundo da palavra de Deus que acabam acreditando em toda mensagem revestida de aparência espiritual. Trocam discernimento por emoção, trocam santidade por espetáculo, trocam verdade por palavras agradáveis aos próprios desejos, trocam relacionamento com Deus por dependência de figuras humanas. O problema é que emoções passam, espetáculos terminam, frases impactantes acabam, mas uma alma sem fundamento permanece vazia quando não possui verdadeira intimidade com Cristo. O verdadeiro evangelho nunca precisou de fantasias para transformar vidas. A cruz nunca foi confortável, a verdade nunca foi popular, e Jesus nunca chamou ninguém para viver de ilusões. Pelo contrário, chamou homens e mulheres para negarem-se a si mesmos, tomar sua cruz diariamente e segui-lo. Seguir a Cristo significa permanecer fiel mesmo quando não existem aplausos. Significa continuar crendo mesmo quando não há respostas imediatas. Significa obedecer mesmo que a vontade humana queira desistir. Significa compreender que Deus não é obrigado a satisfazer todas as vontades humanas, porque seu propósito maior é salvar, moldar e transformar vidas. Há uma geração cansada emocionalmente porque corre atrás de experiências, mas não constrói raízes. Procura sensações espirituais intensas, mas foge da constância da oração, da leitura da palavra, da comunhão sincera e da transformação diária. Quer viver momentos extraordinários sem cultivar fundamentos espirituais permanentes. E talvez uma das maiores tragédias espirituais seja quando alguém frequenta ambientes religiosos durante anos, mas nunca permite que Deus transforme verdadeiramente seu coração. Aprende palavras religiosas, conhece costumes, participa de movimentos emocionais, mas continua preso aos mesmos comportamentos, aos mesmos vícios emocionais, aos mesmos enganos interiores e à mesma distância espiritual de Deus. Cristo nunca chamou pessoas apenas para frequentarem reuniões, ele chamou pessoas para nascerem de novo. O verdadeiro encontro com Deus não produz apenas emoção temporária, produz mudança, produz arrependimento, produz consciência, produz humildade, produz temor, produz transformação visível no caráter, nas atitudes, nas escolhas e na maneira de viver. Porque onde Cristo governa, o homem deixa de procurar mágicas e começa a buscar transformação. Onde Cristo governa, o ego perde força, a aparência perde valor. O orgulho começa a morrer, o coração aprende a obedecer. A alma entende que Deus não existe para servir vontades humanas, mas que o homem foi criado para viver segundo a vontade de Deus. E talvez seja exatamente isso que muitos ainda precisam compreender. Jesus não veio apenas melhorar partes da vida humana. Ele veio para transformar completamente o homem por dentro. Porque no fim não será a quantidade de emoções vividas que sustentará alguém espiritualmente. Será a profundidade do relacionamento verdadeiro com Deus. E quando alguém finalmente entende isso, deixa de procurar um gênio da lâmpada espiritual e se ajoelha diante do Rei Eterno, que não promete fantasias, mas oferece algo infinitamente maior: transformação, verdade, vida eterna e salvação. Pastor, escritor e psicanalista Luiz Riceto.